E aí a gente está vendo um caso aqui na enfermaria de um paciente que teve internado conosco em maio desse ano, que teve infarto com supra de parede inferior. E olha só, vocês conseguem ver que tem um supra aqui na parede inferior. Só que supra de D2, supra de D3, supra de AVF, e o supra de D3 está um pouquinho maior do que o supra de D2. Que tem até essa parte aqui de baixo, tem 5 quadradinhos aqui em D3, tem 6 quadradinhos e aqui tem 5 quadradinhos. Mas percebam também que a gente teve aqui, ó infra em toda a parede anterior. E aí o que acontece? Olha só, quando a gente tem um supra de D3 maior do que supra de D2, provavelmente a artéria envolvida é a coronária direita, que dá descendente posterior. Via de regra, ela é dominante. Quando o supra de D2 é maior do que o supra de D3, provavelmente essa DP está vindo da circulação esquerda. Então a dominância cardíaca seria esquerda. Tá? Então provavelmente é uma coronária direita. E quando a gente vai para o cateterismo, a gente dá uma olhada aqui, que injetaram aqui na coronária esquerda, e vocês percebam que tem uma lesão de tronco de coronária esquerda. A descendente anterior vem por aqui, saindo os ramos diagonais e os ramos septais, e a CX está do outro lado. O cateterismo foi feito pela perna, porque o cateter está subindo, né? E aí a gente está vendo aqui uma lesão de tronco, os ramos mais finos, só que a artéria culpada, pelo eletro, a gente já imagina que seja a coronária direita. E aí a gente vai aqui, checando como é que estão as coisas, CX, BA, aqui a ventriculografia, e percebam vocês que a parede inferior quase não está contraindo, ela não está se afastando aqui do meu dedo, enquanto a parede anterior está contraindo de forma normal, e a coronária direita fechada, né, do terço proximal para o terço médio. E aí foi feita a angioplastia. Vou tentar colocar aqui, passado a corda, balonado, até que o resultado final ficou esse. Só que percebam vocês também que o fluxo não ficou dos melhores. Ficou um fluxo um pouco mais lento. E aí o ecocardiograma mostrou que o paciente tem um déficit contrátil com acinesia da parede inferolateral, dos segmentos médio e basal da parede inferior e basal e inferoseptal. Tudo da parede inferior. Só que o que acontece? Não deve ter sido só inferior. Por quê? Porque quando o paciente tem infra da parede anterior, é porque é possível ainda que tenha acometido aqui ventricular posterior e descendente posterior. Descendente posterior é a parte inferior, ventricular posterior é a parte dorsal do coração. Então, por isso que a gente tem que pegar as derivações adicionais V3R, V4R, V7 e V8. Porque V7 e V8, se eu tivesse um supra de V7 e V8, na verdade não tinha sido só inferior, tinha sido também dorsal, parede posterior. E olha só, para complementar, a tomografia desse paciente. Então, a gente vai descendo aqui na janela mediastinal e olha como ele tem revisando até o que a gente conversou ontem, uma ectasia de aorta ascendente. Então, aqui a aorta descendente, a aorta ascendente tem que ser do mesmo diâmetro. E percebam que essa aqui está maior. Aqui, na comparação com o tronco da artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, e aqui o tronco da artéria pulmonar está quase do mesmo calibre, do mesmo diâmetro da aorta descendente, mas está bem menor do que a aorta ascendente. Então, eu tenho no mínimo uma ectasia. Se tiver mais do que 50% do diâmetro normal, eu teria um aneurisma. E aí eu vou descendo aqui, descendente anterior também com lesão, um ato esquerdo, um ato direito, um pouquinho grandes. Aqui a coronária direita com o stent, que está aqui. Tá? E, enfim, estômago cheio. Aqui na janela pulmonar, também revisando o que a gente conversou ontem, a gente vai ter o parênquima pulmonar e alguns blebs. E esses blebs aqui de enfisema. Então, isso aqui é um enfisema subpleural, um pouquinho de enfisema paraseptal, mostrando também que é um paciente provável DPOC, né? Tá? Então, cheio de enfisema também. Então, geralmente as coisas não vêm sozinhas, né? E o geriatra tá ficando louco com tudo junto. Muito bom.